Imaginação criativa, série Inglês Fluente. A ordem das palavras em inglês. Word Order. Olá! Um dos fantasmas que nos assustam quando estamos estudando inglês é a organização das palavras em uma frase, uma oração. Assim que passamos pelas primeiras lições, nós já adquirimos um certo vocabulário, composto por verbos, adjetivos, expressões, substantivos, coisas das quais temos interesse, como nomes de lugares em inglês, vocabulário mais voltado para descrever emoções e estados de espírito, que é bem comum nas letras de música, por exemplo. E como já temos uma boa quantidade de material em casa, vem aquela inspiração para escrever redações, montar as próprias frases, enfim. Nós percebemos que temos a faca e o queijo na mão. É só escrever e pronto. Então escrevemos uma redação e a entregamos para o nosso ou a nossa teacher da escola corrigir. E depois de corrigida, vem a sensação de que inglês é a coisa mais difícil do mundo. A ortografia, tudo bem, tá ok. O uso dos tempos verbais, você aprendeu direitinho, está ok. Os auxiliares do simple present, do, you, does, tudo bem, ok. O verbo to be, mais do que ok. Mas a redação vem principalmente carregada de correções em formas de setas, como esta aqui. Estas setas estão indicando que uma palavra deveria estar antes ou depois da outra. Como o assunto word order, a ordem das palavras, é mais comumente discutido em aula quando estudamos os adjetivos, que veremos aqui nesse vídeo em instantes, é normal que este engano ocorra muitas vezes até que consigamos memorizar, por exemplo, que se deve dizer the first 5 students ao invés de the 5 first students. Tá errada essa última, tá, pessoal? Traduzimos como os primeiros 5 alunos. Sim, memorizar mesmo, porque há algumas arbitrariedades no inglês, como há em todas as línguas. Essa palavra difícil, arbitrariedade. Ok, as arbitrariedades são coisas que são de um jeito porque são daquele jeito e pronto. Eu costumo usar um livro de gramática muito conceituado e aclamado pela grande maioria dos professores de inglês. É um best-seller por anos seguidos e a explicação, deste caso, dos first 5 students, fica restrita a um simples deve-se usar, first 5 e não 5 first. Só isso. Nestes casos, a única saída é repetir a estrutura em todas as suas formas. Escrever, fazendo os exercícios propostos do seu livro de prática ou do material da escola, ouvir, vocalizar, que é falar para você mesmo, falar para você somente, repetir em voz alta algumas vezes e sempre que vir uma estrutura parecida com letras de música e legendas de filmes, uma estrutura parecida com essa, né, em músicas ou em filmes, em inglês, é claro, repetir o que acabou de ouvir e, se possível, anotar rapidamente, num pedacinho de papel qualquer, aí depois você organiza. Nós temos um vídeo só com dicas de como aprender inglês vendo filmes. Assista esse vídeo também e faça ainda hoje um exercício usando o seu DVD player ou o seu computador. São exercícios rápidos e bem gostosos de se fazer. Vamos falar de word order quando temos 2 ou mais adjetivos para qualificar um substantivo. O nosso substantivo é apple, maçã. Os 2 adjetivos são red, vermelho ou vermelha, e tasty, saboroso ou saborosa. Em português, as construções poderiam ser maçã saborosa e vermelha ou maçã vermelha e saborosa. Em inglês, a frase teria somente uma versão, tasty red apple. Por que essa arbitrariedade, essa obrigatoriedade? Porque a frase em inglês deve ser assim? Por quê? Tem uma lógica aqui. Portanto, deixa de ser arbitrário, estou com problemas com essa palavra. Ela deixa de ser arbitrária porque se torna coerente quando a compreendemos. Em inglês, dizemos que há adjetivos que expressam opiniões, que são os opinion adjectives, e fatos, ou fact adjectives. Tasty, portanto, é uma opinião, pois se trata de um adjetivo subjetivo, ou seja, a Kate pode achar a maçã deliciosa enquanto Jim pode ter outra opinião a respeito do sabor da maçã. Então, se a relevância deste adjetivo não é tão objetiva, ele fica mais afastado da palavra apple. Por essa razão, temos tasty red apple. Seguindo a mesma lógica, red está imediatamente ao lado de apple, porque red, vermelho ou vermelha, é um fato. A maçã da qual estamos falando é invariavelmente vermelha. Tasty red apple. Logicamente, não temos somente esses 2 tipos de adjetivos em inglês. Temos adjetivos que expressam a origem das coisas, o material da qual são feitas, a idade, se é velho ou novo, se tem 6 meses ou 6 anos, entre outros.
Vamos ver uma lista extensa. Curiosamente, nós temos um acróstico que forma o nome de um município paulista, deixando a sequência mais simples para nós brasileiros, principalmente, para a gente memorizar. Então eu vou mostrar aqui como é que ele ficaria. Ficaria ali, ó, Osasco, MP. O acróstico é Osasco, município paulista. Então agora a gente vai ver ele formado aqui na tela. O para opinion, opinião. S for shape, ou formato, se é redondo, quadrado, triangular, etc. A for age, idade, velho, novo em folha, de 10 anos, etc. S for size, size, tamanho, pequeno, médio, grande, minúsculo. C for color, cor, claro, escuro, verde, vermelho, azul, etc. O for origin, origem, brasileiro, italiano, americano, etc. M for material, material, de plástico, de madeira, de vidro, etc. P for purpose, propósito, para ler, para caminhar, para comer, para escrever, etc. E, finalmente, o substantivo, noun. Dificilmente teremos todos os adjetivos descritos acima para qualificar um objeto, mas vamos só, a fim de exercitar, criar um exemplo exagerado para o substantivo table, mesa. Repare que devemos seguir a ordem de baixo para cima. O que está mais próximo ao substantivo table é o adjetivo que descreve o propósito da mesa. E o que está mais distante é o adjetivo referente à opinião de quem fala a respeito da mesa. Vamos lá para o exemplo. Eu vou fazer a leitura dele somente em inglês e vou deixar ele um tempinho aqui para você conseguir ler o que está em português. A beautiful, rectangular, old, huge, dark, Brazilian, wooden knitting table. Fôlego agora. Percebeu então a tradução ali? Dá mais uma olhada. Ok. Aí depois você pausa para copiar o exemplo, tá? Como ficou muito exagerado, vamos escolher apenas 3 adjetivos para a descrição da mesa. Eu escolhi então a beautiful Brazilian knitting table. É importante dizer aqui que a eleição, a escolha, dos adjetivos não segue um grau do mais importante para o menos importante. Isso não existe. Apenas segue uma sequência do mais objetivo para o menos objetivo em termos descritivos. Se eu precisasse pedir para que alguém pegasse documentos sobre a tal mesa, então tivesse que descrevê-la para a pessoa que pediu o favor, provavelmente usaria a seguinte descrição: a rectangular wooden meeting table. Nessa segunda montagem de frase, perceba que eu utilizei adjetivos mais visuais para que a mesa pudesse ser mais facilmente identificada por alguém que nunca a viu antes. Veremos alguns outros exemplos da ordem das palavras no inglês que não necessariamente têm uma lógica parecida com a utilizada anteriormente. Aí vamos falar de verbo e objeto juntos. Claro que nós temos algumas outras considerações a fazer sobre word order em inglês. Essas aqui são as mais simples, as que vão te ajudar em primeira mão a escrever um texto mais coerente, a praticar uma redação com mais tranquilidade, ok? Nessa segunda montagem de frase, perceba que eu usei adjetivos mais visuais, ok? Então, a questão de ter utilizado adjetivos mais visuais para falar sobre a mesa é o que traz para mim a lógica do porquê existir word order em inglês, certo? Agora vamos falar do hábito que nós temos em português de embaralhar a ordem das palavras quando falamos português, sem que isso altere seu sentido na maioria das vezes, porque em algumas vezes uma simples vírgula pode mudar todo o contexto e a significação de uma frase. Você já deve ter se deparado com alguma frase mal escrita em língua portuguesa por conta do mau uso da pontuação, não é verdade? Ou o mau uso da construção. Sempre a gente encontra alguma coisa com ambiguidade ou alguma coisa que não deu para entender direito por conta da organização. Às vezes, em língua portuguesa isso acontece. Vamos a um exemplo. Não tem o significado alterado por conta da mudança na construção da frase. Essas duas frases, então, elas não têm mudança de significado e não vão causar nenhuma confusão. Eu limpo todas as semanas o meu escritório. Eu limpo o meu escritório todas as semanas. Em ambas as frases, o sentido é o mesmo e ambas soam bem aos ouvidos. Em inglês, no entanto, o ideal é que o verbo esteja sempre juntinho ao objeto. A versão em inglês das frases em português do exemplo ficaria assim: I clean my office every week. E não
I clean every week my office. Outros exemplos para fixação. I speak English fluently. Robert watches television every night. I will ask the same question again. Percebeu como as frases em inglês ficam sonoramente mais agradáveis? Se ainda não pôde perceber isso, não tem problema. Ao passo que for escutando e repetindo frases corretas mentalmente, você saberá instintivamente como utilizar a correta construção. Dessa forma, você ficará mais confiante para falar inglês sem parar muito para pensar, ok? Vamos fazer um primeiro teste para sentir se você já está com os ouvidos mais aguçados. Vamos lá. Que tal ouvir? I speak fluently English. Se soou mal, muito bem. Se não soou nem bem nem mal, pratique a repetição passiva das construções corretas, ok? Mentalmente. Logo você saberá que está correta assim que ouvir. Você vai conseguir identificar qual está certinha assim que você escutar. Dica de ouro que repito a toda hora. Sempre que vir algum exemplo, repita com a sua voz mental várias vezes. Esta é a base dos diversos exercícios usados pelo projeto Imaginação Criativa para dinamizar a sua habilidade de falar inglês fluentemente. Acesse www.imaginaçãocriativa.com.br. Baixe conteúdo gratuito. Até a próxima!